João capítulo 14. Jesus, o caminho para o Pai. Que o coração de vocês não fique angustiados. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Aleluia. Aqui eu acredito que Jesus, desde o início, estava falando que sim, no céu tem um lugar para a gente. Aleluia, glória a Deus. Jesus vai preparar a nossa morada. Glória a Deus. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Aleluia. Jesus disse aqui que ele sempre estaria com a gente. Aleluia. E ele não vai nos abandonar. Glória a Deus. Então aqui no versículo 5 fala assim: Então Tomé disse a Jesus: Não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Então Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aleluia. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês conhecem e têm visto. Glória a Deus. Acontece que a doutrina de Jesus era que nem a do Pai. Aleluia. Glória a Deus. Os dois andavam alinhados em perfeição. Jesus, o Pai e o Espírito Santo. Esses três é um só. Glória a Deus. Aleluia. Então Jesus diz aqui: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, aleluia. A palavra de Deus fala que poucos passarão pelo caminho estreito, pelo caminho, aleluia, curto, glória a Deus. Mas muitos passarão pelo caminho largo, glória a Deus, porque é mais fácil de passar, aleluia. E o estreito é mais difícil. Mas é que Jesus fala: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Jesus, ele liberta, Jesus salva, Jesus cura, transforma. E voltando para onde eu estava, fala assim: Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos ao Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Glória a Deus, aleluia. Quem vê a mim vê o Pai, quem vê Jesus vê o Pai. A palavra de Deus fala que no início ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, aleluia. E fala que ele era a luz dos homens. Tudo que foi feito por ele, sem ele nada se fez. A palavra de Deus fala que ele veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Glória a Deus, aleluia. Mas só que aqueles que aceitaram e reconheceram Jesus como Deus, estes foram considerados filhos de Deus. Glória a Deus, aleluia. E continuando, fala assim, no versículo 10: Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Aleluia. E as palavras que eu digo a vocês não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Aleluia. Creia ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. E isso me mostra quando Jesus estava caminhando com seus discípulos. Ele viu uma figueira que não tinha fruto, mas só tinha folhas. Então Jesus falou: seque. Então a figueira secou. Então aconteceu que os seus discípulos ficaram perguntando: mestre, como foi que essa figueira secou-se tão rápido? Então Jesus disse: se tiveres fé e não dúvida, dirás o monte, levante-se, jogue no mar. Então o monte vai fazer isso. E tudo que pediram crendo ao Pai, e o Pai vai conceder. Você tem que ter fé e pedir a Deus, e Deus vai conceder. Glória a Deus. Não duvide, porque Deus é real. E voltando aqui, fala assim no versículo 15: Jesus promete o Espírito Santo: Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Aleluia. Jesus não nos abandonou. Ele enviou o Espírito Santo para ficar com a gente. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e nem o conhece. E a palavra de Deus fala assim: vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Se Jesus, Deus e o Espírito Santo é um só, aleluia. Jesus habita na gente, Jesus não nos abandonou. Aleluia, glória a Deus. Jesus consola a gente quando a gente precisa. E fala aqui, ó: Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo. Vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Então vai ser amado também por Jesus e pelo Espírito Santo. E eu também amarei e manifestarei a Ele. E me manifestarei a Ele. Glória a Deus. E isso aqui me mostra sobre o homem prudente que construiu sua casa na rocha. É estes que guardam o mandamento de Jesus.
Então, se as dificuldades virem, a casa do homem prudente vai estar na rocha, então vai acontecer que pode vir tempestade, pode vir o fogo, o que for, não vai derrubar a casa que está na rocha, pois ele guardou os mandamentos de Jesus. Glória a Deus. Então, voltando aqui, fala assim: então Judas, não Iscariote, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e fazeremos nele morada. Glória a Deus. Quem me ama não ama, quem me ama, quem não, perdão, tá aqui assim: quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Tendo dito isso, enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Glória a Deus. Isso aqui me lembra, vou dar um exemplo. Você pode até não ser cristão, o Espírito Santo ele habita em você. E, por exemplo, quando você está para fazer algo e vem na sua mente assim, tipo, você não sabe que é o Espírito Santo que está falando com você, mas só que o Espírito Santo vem e fala com você algo, tipo assim, bom, para você fazer. E você pensa que é até coisa da sua cabeça, que é você que está pensando, mas não, é o Espírito Santo. E isso me chama muita atenção. E aqui está, continuando, em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhe disse. Para vocês aí, tipo, é apenas um pensamento, sabe? Mas só que é o Espírito Santo que está falando com vocês. Deixe com vocês a paz. A minha paz lhe dou. Não dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Glória a Deus. Vocês ouviram o que eu disse. Vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Isso eu falei agora, antes do que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam. Aleluia. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre mim. No entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantem-se e vamos sair daqui. Glória a Deus. Aleluia. Espero que Deus tenha falado ao coração de vocês. Espero que Deus tenha falado com vocês. Aleluia, Jesus. Tu és santo. Glória a Deus.